O envelhecimento é um processo dinâmico e progressivo. Oi? Pronto, não tá aparecendo não. Oh, viva Deus. Aqui tá aparecendo. Aqui também tava. Então deve ser o meu. Ai, Dani, eu te pego, Dani. Eu fechei, viu? Vê aí agora. Tá? Tá, pronto, aqui tá. Pra mim também. Certo. Se o de Dani ainda tiver, tem que sair e abrir de novo. O envelhecimento é um processo dinâmico e progressivo, onde há alterações morfológicas, funcionais e bioquímicas que vão alterando progressivamente o organismo e tornando esse organismo mais suscetível a agressões extrínsecas e intrínsecas que terminam por levá-lo à morte. Eu costumo associar o envelhecimento, gente, como um carro que você compra ele novo e à medida que o tempo vai passando, ele vai envelhecendo e vai aparecendo problemas, né? O idoso é a mesma coisa, é um corpo que vai aos poucos ficando cada vez mais velho e com ele vai apresentando alguns problemas de saúde. Então não é via de regra porque meu pai tem algum problema que eu obrigatoriamente vou ter. Ou então que o meu avô, ele depois de idoso, apresentou um diabetes e eu vou associar isso como um fator genético para justificar se em mim aparecer diabetes ou não. Provavelmente pode ter sido que ele chegou a um problema lá mais pra frente por conta desse envelhecimento mesmo, desse adoecimento do corpo, que é um processo natural, né? Que o corpo vai ficando mais suscetível cada vez mais para essas agressões. Então, é claro que quando a gente for pensar em fator genético que pode influenciar em aparecer uma doença em mim ou não, a gente tenta se basear mais para os nossos pais, que estão em idades mais próximas, né, do normal, onde ainda não apareceu nenhuma doença. Agora, se for passando cada vez mais o tempo e ele adoeceu, que muito provavelmente pode ter sido por conta desse processo de envelhecimento mesmo, não necessariamente é algo que vai justificar a genética. Porque as pessoas costumam colocar, né, culpa na genética. Eu tô acima do peso, mas é que toda a minha família é assim. Então a minha genética favoreceu. Não necessariamente. O que faz essa obesidade aparecer é o comportamento nutricional, alimentar dela que não tá legal e que levou a esse quadro. A faixa etária que compreende os indivíduos, os idosos, é maior ou igual a 60 anos. Eles estão mais suscetíveis a alterações do estado nutricional. Então, normalmente, desnutrição, até pode ser a obesidade também, porque o metabolismo não é o mesmo para queimar gordura. Então, pode ser um quadro de obesidade, pode ser as questões lá voltadas para a osteoporose. Enfim, eles são mais suscetíveis para essas alterações de estado nutricional. O próprio processo de envelhecimento vai estar relacionado com algumas alterações. Alterações fisiológicas e anatômicas, que é perfeitamente esperado e normal, e as alterações na composição corporal. Normalmente, o que acontece? Reduz muito massa magra, aumenta a massa gorda. E também tem o aparecimento de doenças crônicas, né, que são as doenças como pressão alta, diabetes, alguns tipos de câncer. E tem alguns fatores também que acabam dificultando a avaliação do estado nutricional. Aqui eu trouxe um ciclo vicioso do envelhecimento, onde o que é que está envolvido nesse ciclo? Inatividade física, que é muito comum os idosos, até que hoje as pessoas estão levando um estilo de vida mais saudável e estão fazendo mais exercício. Às vezes você vê ou fazendo caminhada, ou na academia, ou fazendo um pilates, né? Mas é muito comum ainda ter idosos com inatividade física. Aí eles acabam ficando descondicionados, né, fisicamente,
O músculo esquelético fica com uma fragilidade muito grande, acaba perdendo também a perda desse estilo de vida independente, é uma coisa que aborrece muito os idosos, porque tem que ficar todo o tempo dependendo de alguém, e isso eles não gostam de forma alguma. Com isso, gera menor autoestima, menor motivação, aí aparecem quadros de ansiedade e depressão, que também está relacionado com a inatividade física. Então é um ciclo vicioso que tem na maior parte, né, dos idosos, está relacionado com esse envelhecimento. Normalmente eles têm uma diminuição da capacidade funcional, eles não conseguem ter a mesma habilidade para fazer as coisas, com isso uma menor autonomia e tem um aumento da demanda por serviços de saúde. Então a todo tempo eles têm que estar procurando os postos de saúde, hospitais, clínicas, né, por conta das questões patológicas que acabam aparecendo. Os objetivos da avaliação nutricional no idoso está relacionado com identificar os riscos nutricionais desse idosinho, identificar distúrbios nutricionais, monitorar as intervenções nutricionais e identificar os determinantes do estado nutricional. Sempre que a gente falar de objetivo de avaliação nutricional, seja para qualquer faixa etária, vai estar relacionado a identificar os riscos relacionados à nutrição, quais os distúrbios, traçar a conduta e monitorar essas intervenções que a gente tiver traçado. Então isso vai estar muito comum em todas as faixas etárias. Na anamnese nutricional do idoso, o que é que precisa conter? História geral, a história médica, o exame físico, a avaliação do estado funcional e cognitivo. Então a gente precisa perceber direitinho como é que está o entendimento, como é que está a questão de percepção das coisas, como é que ele está entendendo o que é que a gente está perguntando, se ele está aéreo, se não. A gente precisa ver questões da perda de apetite, que é muito comum nessa faixa etária, alterações do peso, ritmo intestinal. Normalmente os idosos eles tendem a beber cada vez menos água, então ritmo intestinal altera por conta disso. O uso de medicamentos, para a gente fazer aquela interação droga-nutriente, precisa também anotar todos os medicamentos que esse idoso toma, para saber qual é o medicamento que depleta tal nutriente, está atrapalhando na absorção de quê, então precisa anotar tudo. Questões de tabagismo, etilismo e atividade física. História socioeconômica e psicossocial, a gente precisa saber como é a questão emocional desse paciente, a estrutura familiar, o suporte familiar. Esse idoso ele é sozinho, ele está em algum asilo, tem alguém que olha por ele, ou a família abandonou, colocou alguém para olhar, enfim, toda essa questão a gente precisa levar em consideração. Nível de escolaridade e o nível de renda. Os métodos de avaliação nutricional. Os diretos serão antropometria, exame físico, exame bioquímico, e indireto, inquérito alimentar. Isso aqui também é muito padrão para todos, então não dá para a gente esquecer. Métodos diretos, antropometria, exame físico, exame bioquímico, né, que é o que investiga. E o método indireto que vai estar lá justificando, seria o inquérito alimentar. A antropometria em idosos vai predizer doenças, identificar prejuízos da funcionalidade e da mortalidade. Algumas coisas acabam afetando a aferição das medidas e acaba limitando. Por exemplo, a alteração da composição corporal, diminuição da massa muscular e aumento do tecido adiposo. A faixa etária, né, de idoso está muito relacionado com isso. Perda mesmo de massa magra e aumento da gordura. Aquele aumento da gordura abdominal, por mais que você veja um idoso magro, pode ver que o abdômen está um pouquinho distendido, né? Tá com aquele abdômen globoso relacionado à gordura corporal. Também tem a questão da deformação óssea e a flacidez da pele. Aqui, para a gente fazer o peso, pode aferir ou estimar também. Tem algumas limitações para aferição de peso de idoso, que é a deambulação, e sempre o examinador ele deve auxiliar o idoso, porque eles já perdem aquela capacidade, aquela autonomia, não é a mesma coisa que adulto.
E para fazer a avaliação nutricional de idoso, a gente precisa ter paciência. Viu? A mesma coisa que tratar de crianças, com crianças. Tem que ter realmente paciência. Então, o paciente está deambulando, ele está andando com facilidade, ele está restrito ao leito, né, à cama, à cadeira de rodas, enfim. Tem que saber direitinho se ele está se locomovendo bem. E aí sempre auxiliar ele, dizendo passo a passo, enfim, ajudar de todas as formas para conseguir fazer esse peso. E às vezes eles têm muito medo, principalmente se o idoso já caiu. Então, para subir numa balança é no meio do retado, ele segurando. Então, você tem que tratar ele, né, com muito cuidado, com muito carinho, para conseguir a confiança. Para estimar o peso, vai ser a mesma formulazinha que a gente viu lá em adulto. Só vai mudar aqui para homem e para mulher, mas os valores são os mesmos. Vamos precisar de circunferência do braço, circunferência da panturrilha, a dobra cutânea subescapular e a altura do joelho. São os valores que a gente precisa acrescentar aos que já são fixos. As mudanças de peso vão refletir desequilíbrio entre a ingestão e o consumo de nutrientes, e avaliar a mudança de peso é fundamental na avaliação do idoso. Então, a gente não pode deixar passar batida de forma alguma a questão do peso. Aqui é a mesma coisa lá da adequação do peso, quanto que perdeu, se foi uma perda de peso significativa, se foi perda de peso grave. A mesma coisa de adulto, não vai mudar. E isso aqui é algo interessante. Os homens, eles têm uma altura, aqui em relação ao peso, desculpa. O peso ele vai subindo, né, até os 60 anos. E máximo até os 65 anos. Depois dessa idade, o peso começa a ter uma queda, né? Decresce. E mulheres, há um aumento do peso até os 60 anos. Esse aumento máximo de peso vai até os 75 anos, porque mulher sofre mais até nisso, né? O peso ele acaba sendo maior e por mais tempo. E aí, a partir dos 75 anos, esse peso começa a cair. Está relacionado em mulheres a diminuição do peso, a perda de água no corpo, a perda de massa muscular e a redução do peso das vísceras. E em homens, a variação do peso está relacionada, na verdade é dos dois também. A variação do peso vai ser individual para cada envelhecimento. Mas essa perda de peso maior, quando começa a ter esse declínio aqui, está relacionado com a perda de água, com a perda da massa magra e com a redução do peso das vísceras. A altura, ela vai começar a reduzir de 1 a 2,5 centímetros a cada década, quando chega nos 40 anos de idade. Então, por isso que vocês muitas vezes começam a ficar mais altos do que os seus avós, do que os seus pais, né, se já tiver chegado na faixa etária de idoso. Chegou nos 40 anos, a cada década, né, de 10 em 10 anos, ele começa a perder de 1 a 2,5 centímetros. Aí aqui os homens vai ficar numa faixa, varia entre 1,9 a 6,7 centímetros, e mulheres de 2 a 6. Até aqui tudo bem? Sim. Para aferir a altura, a gente tem algumas limitações. Redução dos discos intervertebrais, achatamento das vértebras, cifose, lordose, escoliose, né? Problemas aqui relacionados com a coluna. Então, muitas vezes vocês podem visualizar os idosinhos bem corcundas, cada vez mais com esses ombros bem caídos. Pode ver cifose, né? Esses problemas aqui tá bem, nessa imagem tá ilustrando bem. Aqui é a escoliose, aí a coluna fica mais tortinha aqui pro lado direito. Cifose, o aumento aqui, né, dessa questão das costas bem avantajado. E a lordose, fica esse S aqui. Então, vocês podem observar que isso vai limitar. A altura não vai ficar a mesma coisa por conta dessa alteração, né, do corpo. Para estimar a altura,
mesma coisa, ou a altura do joelho, ou a envergadura dos braços, ou a altura recumbente. Fórmula, mesma coisa que a outra. Vamos precisar da idade e da altura do joelho. As vantagens da altura do joelho, que vocês podem ver também como esse termo em inglês aqui, é porque estima a altura de pacientes acamados e deitados, então está restrito ao leito lá. A gente consegue fazer, ter essa informação, muda muito pouco com a idade, tem alta correlação com a estatura e é usado para estimar o peso corporal. O IMC acaba se tornando um indicador pobre para avaliar o risco em idosos, e aí o uso do IMC em idoso acaba sendo questionável, não reflete a mudança na distribuição da região da gordura, acaba sendo também um indicador de adiposidade para idosos e diminui após 70 a 75 anos em ambos os sexos. Aí, essa questão do IMC para tudo vai ser sempre questionável, mas eu não acho que seja interessante parar de usar. Não, é um parâmetro muito bom para a gente utilizar, mas sempre utilizar junto com outros parâmetros, né? Não deixar ele fazer o uso sozinho, a não ser que a gente não consiga fazer outras medidas, como dobra cutânea ou circunferência. Aí a gente fica limitado ao peso e altura. Mas se tiver como fazer cada vez mais informações com antropometria, melhor. Aí, como vocês já devem saber, o IMC ele muda quando chega no idoso. Eu trouxe essa referência aqui, que é a que eu mais gosto. Se é diferente de adulto, né? Se tiver menos que 22, classificado como magreza, de 22 a 27, eutrofia, maior que 27, sobrepeso. Para composição corporal, relacionada à massa muscular, a gente utiliza CB, CMB e CP. CP, circunferência da panturrilha. O resto vocês lembram, né? Tecido adiposo, a gente utiliza isoladamente a dobra cutânea PCT. E para saber a distribuição da gordura corporal, por circunferência da cintura. Deixa eu ver se eu coloquei. Pronto. Em relação à massa muscular, a gente utiliza aqui a CB, a adequação da CB da mesma forma que as demais que a gente já viu. CMB a gente utiliza para estimar as reservas proteicas, tem forte associação com a desnutrição no idoso, né, com baixo peso. O edema ele não é frequente nesta área, nem na circunferência do braço, nem na dobra cutânea tricipital. Então a gente utiliza esse cálculo sempre em idoso, a gente vai utilizar CMB, viu gente? Aí aqui a gente já não utiliza a MB, mas não, idoso utiliza CMB. Circunferência da panturrilha é uma medida bem sensível de massa muscular em idoso. Avalia o estoque de proteína, indica a mudança de massa livre de gordura que ocorre com a idade, com a diminuição da atividade. E aí, para se basear com a circunferência da panturrilha individualmente, é isso aqui, ó. Se der menor que 31 centímetros, quando vocês fizerem lá a circunferência, aí vocês sabem que tem risco ou já está com um quadro de desnutrição. Então, aqui é onde a gente vai se basear a referência para saber se for utilizar a circunferência da panturrilha isolada. O tecido adiposo tem algumas limitações, que é relacionado com a flacidez da pele, a perda de peso, a retenção hídrica, se tiver casos de edema ou de ascite, redução da elasticidade da pele e tem algumas vantagens. É menos afetada pelo estado de hidratação do que o peso. Por exemplo, quando a gente utiliza a PCT. Para a dobra cutânea, a gente vai fazer a mesma coisa que adolescente e criança. Utiliza apenas duas, PCT e PCSE. E se for utilizar isoladamente, só PCT. Então não vai mudar muita coisa também do que vocês já viram lá de criança e de adolescente, não. Pro. Oi. Então não vai usar as 4 dobras no idoso. Não tem valor de referência, não. Então, nesse caso, só vai usar as 4 dobras em adulto.
Isso. E não tem percentual de gordura corporal para idoso, viu? A gente não estima essa quantidade. Faz só a questão lá do somatório das duas pregas. Tá mais relacionado com a gordura subcutânea. Então, para vocês não confundirem, a única faixa etária que a gente utiliza as 4 pregas é só adulto. O resto é só 2. Aqui é a tabelinha para vocês fazerem a comparação dos resultados. Já está bem completa aqui. É tudo que você utiliza para idoso. CB, PCT e CMB. Circunferência da cintura. Os pontos de corte para adulto. Tem a alteração da coluna, como a gente viu lá. Pode aumentar a circunferência da cintura de acordo com a idade. Então aqui, homens, vai estar sempre elevado se tiver maior ou igual a 94. E em mulheres, maior ou igual a 80. Muito elevado se tiver em homens, maior ou igual a 102 centímetros. E em mulheres, maior ou igual a 88. Mesmo quadrinho lá que vocês viram em adulto. Então não muda muita coisa não. Aqui é o outro exame físico, né? A semiologia que eu quero que vocês façam. Então vocês podem fazer desse jeito aqui, ó. Local, a manifestação que pode ser encontrada e qual é a carência. Pode se basear nisso aqui. Mas quanto mais completo vocês fizerem essa semiologia, melhor. Porque vocês vão utilizar para vocês mesmos, para profissão de vocês. Aí é sempre bom a gente avaliar as carências nutricionais e saber se há algum sinal de desnutrição. Ô, Pro, rapidinho. Essa avaliação a gente vai fazer em nós mesmos, como é? Desse aqui, do exame físico? Sim, do quadro de semiologia? Semiologia, Não, vocês não precisam fazer em ninguém, não. Eu quero que vocês façam o que é mais comumente encontrado. Quais são... Quando vocês forem estudar, o que é que vocês vão ver que está mais batendo lá, que é muito comum acontecer? E aí vocês colocam. A não ser que vocês queiram, se vocês quiserem avaliar alguém na casa de vocês ou avaliar vocês mesmos, também é interessante. Que aí vocês colocam. Eu quero que fique a critério de vocês isso. Mas quero que vocês trabalhem pensando que eu vou utilizar esse material mais na frente. Então, quanto mais completo eu fizer, melhor. Entende? Sim, obrigada. Como, por exemplo, você pode avaliar alguém que está completamente normal. Então, se for se basear na própria literatura, eu acho melhor porque você vai ver de tudo, né? Que pode acontecer. Eu fiz um desse na faculdade e utilizei bastante pra mim. Aí, por exemplo, idoso aqui, o que é que vai mudar? Sistema nervoso. Normalmente, alteração psicomotora, depressão, alteração sensitiva, fraqueza, formigamento nas mãos, que aí normalmente está associado aqui com a deficiência de vitamina B1, de cálcio, de magnésio. Então é muito interessante a gente saber. E ó, gente, vão perguntar tanto pra vocês isso. Eu tô com isso aqui, é deficiência de quê? Tal alimento é fonte de quê? Eu tô precisando disso aqui. É bom porque vocês acabam estudando pra se preparar. No exame físico deve avaliar o estado da dentição, uso de prótese. É muito importante a gente saber isso aqui, porque para saber a consistência da dieta. A gente não vai colocar determinados alimentos que ele não está conseguindo ingerir. Né? Normalmente os idosos fazem uso de próteses, às vezes as próteses não estão bem adaptadas, não está conseguindo mastigar direito, está doendo, enfim. Precisa saber direitinho se faz uso ou não. Observa a hidratação e observa também e pergunta, porque tem vezes que não vai dar para ver, se tem a presença de úlceras por pressão ou escaras, né, que são as feridas que abrem por ficar muito tempo em uma posição só. Essa imagem mostra aqui onde é mais comum o aparecimento das escaras. Aqui na cabeça, nas costas, cotovelo, no calcanhar. É muito comum também na região sacra, que é aqui, ó, perto do bumbum, né? Então é muito comum
ter muita ferida em idoso. E, gente, proteína que é essencial, viu? Pra gente conseguir tratar essas feridas. Aí aqui eu trouxe algumas imagens, né? Seborreia nasolabial, que seriam essas feridinhas que aparecem aqui no nariz. A língua magenta. A imagem mostra bem. Então, e a estomatite angular, são as feridas aqui, ó, do lado da boca, tipo a boqueira. A quelite que é a quelite angular, a boqueira aqui, tá vendo? Glossite, a língua com esses edemas, com essas manchas aqui. Pode ter também hipertrofia das papilas, as papilas ficam bem inchadas, né, atrofiadas mesmo. Oi. Essa glossite tem muito a ver com refluxo? Pode ter. Hein, Pro? Oi. Essa glossite seria deficiência de quê? Deixa eu ver aqui, que eu não lembro de tudo não, viu, gente? Normalmente relacionado à vitamina B3, vitamina B2, vitamina B9. Aí aqui a gente já poderia trabalhar com a complexo B para esses pacientes. Aí por isso que é interessante a gente pedir para o paciente abrir a boca. É porque isso aqui não é muito comum na nossa prática, porque a gente não trabalha com paciente hospitalizado. Mas no hospital é muito comum ver gente assim. No Clériston mesmo, Assim, que foi... então, a glossite, ela também pode estar relacionada à questão do refluxo, alguma coisa assim, porque esse pessoal que sente muita azia, muita queimor, acaba tem também relação... queimando a língua, né? Isso. Era isso que eu ia falar quando você perguntou da gastrite. Tem relação com essas alterações gastrointestinais mesmo, de azia, enfim. Aí é muito comum em idoso. Idoso, às vezes a higienização não é... Às vezes você vai ver a língua toda branca, né? Aquela língua saburrosa. Que muitas vezes até por falta de higiene também. Que eles não escovam direito. Então tem essa questão. Precisa de todo jeito observar esse paciente como um todo. Não ter vergonha mesmo. Abre a boca, por favor, levanta a língua, pergunta dos dentes. Observa a mucosa do nariz. Observa se tem palidez aqui na conjuntiva. A xerose, que é aquela pele seca, é muito comum ver idoso assim. As gengivas esponjosas, a gente vai ver que tem relação com a vitamina C, né? A hiperceratose folicular, é tipo aquelas espinhas no braço. As patéquias, que são as manchas vermelhas. Esquimose, está mais relacionado com essas manchas roxas. Pro, Oi. essas espinhas no braço aí é deficiência de quê? Gente, normalmente está relacionado também com excesso de gordura, viu, no corpo. A mesma coisa que, não sei se vocês já perceberam, vários pontinhos de branco na pele das pessoas. Às vezes quando você tá vendo, pelo menos eu gosto, né, naqueles Instagrams de limpeza de pele que vai tirando, então tem muita relação com isso. Deficiência de proteína, deficiência de algumas vitaminas do complexo B também. Então tem que ter uma atenção maior em relação a isso. Aqui as unhas em forma de colher, que é a coloníqueas. As unhas quebradiças, a deficiência de zinco, deficiência de ferro. Aí vocês podem até observar essas próprias imagens aqui, observa o que é mais comum e fazer a semiologia de vocês. Os exames bioquímicos que mais a gente observa em idoso. Glicemia, está muito relacionado com o aumento do tecido adiposo, porque tem a questão da insulina, que é um hormônio anabólico, então está relacionado com gordura corporal. A albumina normalmente tende a diminuir, diminui também na resposta imune, aumenta a mortalidade. Tem aqui a hemoglobina, hematócrito, ferritina e transferrina, que está relacionado com anemia. Contagem total de linfócitos, para a gente saber a questão da imunidade. Perfil lipídico, precisa saber. Normalmente pacientes idosos fazem uso de simvastatina ou qualquer outro remédio, né, dessa linha, que é para colesterol.
Vitamina B12, ácido fólico, que está relacionado com a anemia megaloblástica. Aqui em idoso, a gente trabalha mais com creatinina, com ureia, com ácido úrico. Deixa eu ver o que mais. TGO, TGP, que são exames, né, voltados para o fígado. A gente trabalha cada vez mais aqui com uma linha mais completa de exames. Mas, gente, só peçam exames que vocês saibam interpretar e o que de fato precisa. Porque muitas vezes você pede para o paciente fazer meio mundo de exame, você não vai saber dar uma resposta para esse exame e fez eles gastarem muitas vezes o que ele não tinha, porque quando se trata de saúde e eles vão no médico, né, no profissional de saúde, eles acabam fazendo tudo o que pede, né, e aí gasta muitas vezes mais do que o que precisa. Então limitem-se sempre a pedir apenas o que é necessário, certo? É por isso, Pro, que muitas pessoas imagina fazer consulta em nutricionista. Eu já vi várias pessoas falando que diz que vai e tem profissionais que passam um monte de exame. E aí acaba que as pessoas só vão na primeira consulta e nem retornam com os exames, porque nem fez. Não faz. Aí, por quê? Eu gosto de trabalhar com o hemograma, que é um exame barato e diz tanta coisa. Não fala, é porque assim, eu não sei, a última vez que eu coloquei no AVA um curso que foi até gratuito, eu acho que eu coloquei várias coisas meu Jesus, que hoje eu tô lenta, viu? Do hemograma, que não fala só em relação à anemia, fala sobre várias coisas. Quando a gente vai ler cada um daqueles ali, eu deixei bem destrinchado cada parte no vídeo que eu coloquei. Então é um exame barato e a gente consegue ter uma resposta muito boa. A gente só vai precisar pedir ferritina, por exemplo, transferrina, se o hemograma estiver alterado. Então não preciso pedir junto. O que é que eu acho interessante pedir sempre? Glicemia, colesterol total e frações, e o hemograma completo. Pede um sumário de urina e um parasitológico de fezes e pronto. Para quem não tem plano de saúde, para quem não tem um poder aquisitivo, então são exames que são tranquilos, não vai sair muito caro e eu não preciso pedir aquela lista enorme. Dependendo do que eu veja nesse exame físico, pela alimentação ou nesses exames que eu pedia, eu vou e peço outros, né? Mas para poder especificar. Mas a gente não precisa sair pedindo adoidado exame não, viu? Os exames bioquímicos, eles podem ser influenciados por causas não nutricionais, como por exemplo doenças crônicas, uso de medicamentos. Pode ser que o exame do idoso dê bem alterado por conta do medicamento que está usando a longo prazo. Questões de inflamação, estados de hidratação, estresse, tudo isso acaba influenciando. O inquérito alimentar, a gente pode utilizar a história dietética, que é muito mais preciso que o recordatório de 24 horas. A frequência alimentar, que investiga os alimentos consumidos e compara o padrão de ingestão alimentar atual com o usual. E aí pode ser utilizado qualquer inquérito e vai depender sempre da capacidade cognitiva do idoso. Você vai observar lá se ele está, se a cognição está boa, se ele está entendendo o que você está perguntando, se ele está lembrando. Então, se for uma pessoa que tem a memória um pouquinho mais lenta, mais difícil, você não vai trabalhar com algo que é distante. Aí você poderia trabalhar com um recordatório de 24 horas, por exemplo, que está mais perto de ele lembrar o que foi que consumiu. Mas o ideal também é que idoso ele seja acompanhado sempre por um responsável. É a mesma coisa que uma criança. Eu não gosto de atender idoso sozinho, porque é interessante que esteja com o cuidador perto. A não ser que ele seja aquele idoso bem dependente mesmo, ou independente, que mora só e que responde tudo sozinho, porque tem idosos assim hoje, né? Mas tem outros que são totalmente dependentes de outra pessoa. Então é bom ir com alguém. E sem contar que eles mentem também. Mentem. Eu tenho muito exemplo disso. E são teimosos,
E até para explicar alguma coisa, é bom sempre estar o cuidador, porque se ele se esquecer ou se ele não entender direito, o cuidador vai estar lá para entender, né? Então, sempre que puder, só atendam com o acompanhante. Os fatores que acabam influenciando na ingestão alimentar dos idosos. Dificuldade de aceitar mudanças na alimentação. Gente, isso aqui você morre tentando ensinar ali, explicar que é bom, que precisa, e eles não querem aceitar de forma alguma, né? Ter que tirar farinha, ter que tirar açúcar, é muito complicado. Às vezes comem escondido, tem idoso que é diabético e esconde e coloca chave em armário, né, cadeado, para poder ninguém pegar. Tem de todo tipo. Disfagia, aquela dificuldade de deglutir. A saúde bucal, que altera a capacidade dele mastigar, às vezes até uma prótese que não está bem colocada, está atrapalhando na mastigação. Sintomas neurológicos, esquece de comer, depressão, falta de apetite, né? Alteração do paladar e do olfato. Os idosos, eles tendem cada vez mais a ter uma menor sensibilidade, então não sente direito o gosto do que está comendo, o cheiro também não sente, e isso aí gera a vontade de parar de comer, né? Se eu não sinto prazer em comer aquilo ali, eu não estou sentindo gosto, não estou sentindo cheiro, acaba que diminui esse apetite. Isolamento social, às vezes come um pouquinho e já está com saciedade precoce, e a redução da sensação de sede, que é muito comum também nos idosos. É uma luta para conseguir que eles bebam água. Para fazer o inquérito alimentar, tem algumas questões relevantes. Uso de fármacos e suplementos, às vezes ele usa algum polivitamínico, ou então usa algum suplemento como Nutren, Sustagem, né? Porque está muito associado com a ideia de que eles precisam. Ou eles compram por conta própria, ou vão na farmácia e induzem a comprar. A ingestão hídrica, precisa saber direitinho como é que está. Essa questão da omissão das refeições, que é muito comum em paciente idoso. Observar o consumo de sal, de açúcar e de óleo. Uma coisa muito importante para a gente colocar nas anamneses é perguntar tanto quantos quilos de açúcar compra na feira, quantos litros de óleo usa no mês. Para você ter uma noção do quanto que gasta, quanto que se consome de gordura e de açúcar no mês. Então vocês podem sempre estar acrescentando essas informações aí na anamnese. Se apresenta algum grau de disfagia, se tem alguma dificuldade lá de engolir. E aí a gente tem que sempre se atentar à interação droga-nutriente. Quando você coloca na internet sobre interação droga-nutriente, aparece os materiais já prontos do medicamento e o que é que esse medicamento causa. Os tranquilizantes, por exemplo, que é muito utilizado por paciente idoso, está relacionado com uma menor absorção intestinal. Os diuréticos têm interferência relacionados à desidratação, à depleção dos eletrólitos, já que a gente acaba excretando tudo, né? Com vitaminas hidrossolúveis. Os laxantes são muito utilizados também por idosos. Desidratação, depleção de vitaminas lipossolúveis, depleção de minerais como sódio e potássio. Uso de antibióticos normalmente altera a flora intestinal, está relacionado com má absorção de carboidrato, vitamina B12, cálcio, ferro e magnésio. Os antihipertensivos normalmente depletam sódio, potássio, zinco, ferro, acaba diminuindo a absorção. Analgésicos e anti-inflamatórios aumentam o risco de gastrite e úlceras. Então, quem toma bastante aí remédio para dor de cabeça, e eles tendem a ficar, qualquer coisinha, tomar um remédio. Outras vezes eles deixam de tomar o remédio porque acham que já tomam um remédio demais. Então, tem todas essas questões. Em relação aos anti-hiperlipidêmicos, diminuição da absorção de vitaminas lipossolúveis e dos carotenoides. Os corticoides estão relacionados com aumento de gastrite, com osteoporose e com hiperglicemia. Então, isso aqui de forma geral, mas cada medicamento utilizado vai ter a interação droga-nutriente. Então, sempre que vocês virem lá, paciente utiliza X medicamentos, vai na literatura e procura. Às vezes não tem, mas às vezes tem. O que é que acontece? Ela depleta ferro, diminui a absorção de tal nutriente. Então,
Se eu já sei que acontece isso, eu tenho que trabalhar de forma que aumente a absorção, ou então ofertar mais ferro para que não haja deficiência. Então, a gente sempre vai trabalhar com o problema, corrigindo esse problema. Aí, se vocês colocarem no Google, tem lá, bota interação droga-nutriente e aparecem alguns materiais já prontos. É bom vocês terem guardado como livrinho de cabeceira. Vão utilizar bastante aí para dietoterapia no semestre que vem. Aí tem um protocolo que é a avaliação subjetiva global, a ASG, que é utilizada para avaliar o estado nutricional de idosos. Isso aqui a gente utiliza só com idoso mesmo. Foi desenvolvida primeiramente para avaliar o estado nutricional de pacientes hospitalizados no pós-operatório. É um instrumento de fácil aplicação, é um instrumento bem prático. E para avaliação mais detalhada necessita de outros parâmetros. Essa ASG vai identificar os riscos nutricionais associados a complicações e até a morte de idosos que ficam muito tempo em hospitais ou casas de repouso. Aqui é uma imagenzinha da ASG, se vocês tiverem curiosidade, coloquem também no Google que aparece melhor. Aqui a gente faz algumas questões, é uma anamnese mais detalhada para idoso. Pergunta se teve perda de peso nos últimos 6 meses, se teve perda de peso nas últimas 2 semanas, qual foi o percentual de perda de peso. Tá super ruim de ver. Se sente náusea, se sente vômito, se tem diarreia, se tem constipação. Aí tá relacionado por partes, né? Tem aqui, por exemplo, exame físico. Tem diagnóstico de estresse, se o estresse é leve, se é moderado, se é alto. Então é mais voltado para idoso mesmo. É bem interessante, vocês podem dar uma olhadinha depois, procurando na internet. E aí tem também a mini avaliação nutricional, que é a MNA, onde a gente faz uma triagem perguntando: nos últimos meses, 3 meses, né, houve diminuição da ingesta alimentar devido a alguma perda de apetite, problema digestivo, dificuldade para mastigar. E aí marca uma classificação aqui de 0 a 2. Se teve diminuição severa, se teve diminuição moderada, se não teve nenhuma diminuição na ingestão. Perda de peso nos últimos 3 meses, não sabe informar, foi superior a 3 quilos. Aí você vai colocando os pontos de cada coisa aqui, de acordo com a resposta dele, né? E aí depois soma para saber o resultado aqui do estado nutricional. Se está normal, se tem risco de desnutrição ou se está desnutrido. Então é ótimo para trabalhar com o idoso. Aí vocês podem até colocar também no Google, vai aparecer e vocês olham mais com calma e melhor, porque aqui vai ficar ruim para vocês lerem. E tem também o de avaliação da saúde mental, que a gente faz um mini exame para saber como é que tá. Saber a orientação temporal, pergunta qual é a hora aproximada, em que dia da semana que tá, qual é o dia do mês, qual o local que estamos, e vai registrando a quantidade de pontos. E foi isso de idoso. Hoje foi cansativo para vocês, já vai dar quase 10 horas.